Prepare-se, porque o que você vai assistir agora não é apenas uma lista comum de curiosidades, mas uma verdadeira viagem por alguns dos momentos mais raros e impressionantes que a natureza pode nos proporcionar. São acontecimentos que poucos tiveram a sorte, ou o azar, de presenciar de perto, e que provam que o planeta Terra ainda guarda mistérios e forças capazes de nos deixar sem palavras. Da fúria de um vulcão em erupção ao silêncio assustador que antecede um terremoto devastador, cada instante mostrado aqui vai revelar o quanto somos pequenos diante do poder da natureza. Então já deixa o like, se inscreve e se prepara, porque hoje você vai conhecer 15 momentos na natureza que você provavelmente nunca viu, mas que definitivamente vai lembrar para sempre. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os raios mais impressionantes já registrados. Quando pensamos em raios, logo imaginamos aqueles clarões que iluminam o céu durante uma tempestade. Mas o que pouca gente sabe é que existem fenômenos ainda mais raros, como os chamados sprites, gigantescas descargas elétricas que acontecem acima das nuvens e chegam a alcançar dezenas de quilômetros de altura. Esses eventos, captados por satélites e câmeras de alta velocidade, parecem saídos de um filme de ficção científica, com formas vermelhas e azuis que se espalham como se fossem tentáculos no espaço. São tão raros que, até poucas décadas atrás, muitos cientistas nem acreditavam que realmente existiam. E quando você vê essas imagens, parece impossível não pensar no quanto ainda desconhecemos do céu, que está bem acima das nossas cabeças. Outro momento que quase ninguém testemunha é a chuva de pedras de gelo em tamanhos absurdos. Estamos falando de granizos tão grandes que podem quebrar telhados, destruir plantações e até mesmo amassar carros como se fossem de papel. Em alguns registros, o granizo alcança o tamanho de uma bola de beisebol, e há relatos de pedras ainda maiores, do tamanho de melancias pequenas. Imagine estar caminhando na rua quando uma tempestade dessas começa. Para muitos, a única solução é correr para um abrigo e torcer para que nada de pior aconteça. Esse tipo de fenômeno mostra como, em poucos segundos, o clima pode mudar radicalmente e transformar um simples dia de verão em um cenário de destruição. E se as tempestades de granizo impressionam, as erupções vulcânicas conseguem ser ainda mais assustadoras. Imagine estar diante de uma montanha aparentemente tranquila e, de repente, ver fumaça, cinzas e lava incandescente sendo expelidos com uma força inimaginável. Algumas erupções históricas foram tão poderosas que alteraram o clima do planeta, espalhando cinzas por continentes inteiros e bloqueando a luz do Sol. Um dos exemplos mais marcantes foi a erupção do vulcão Krakatoa, em 1883, que foi tão devastadora que o barulho da explosão pôde ser ouvido a milhares de quilômetros de distância. Quando a natureza decide liberar toda a sua energia acumulada dentro de um vulcão, não existe tecnologia que consiga conter tamanha fúria. Agora, vamos para os mares, onde acontecem alguns dos momentos mais surpreendentes da lista. Os maremotos, conhecidos como tsunamis, são ondas gigantescas formadas geralmente após terremotos no fundo do oceano. A cena de um tsunami se aproximando é algo que arrepia qualquer pessoa. Primeiro, o mar recua, revelando áreas que normalmente ficam cobertas pela água. Muitas pessoas, sem entender o perigo, acabam se aproximando curiosas. Mas segundos depois, uma parede de água surge no horizonte, avançando com velocidade e força impossíveis de serem contidas. Esse é um dos fenômenos mais perigosos do planeta, pois em questão de minutos, pode devastar cidades inteiras, arrastando tudo o que encontra pelo caminho. E já que falamos em tsunamis, não podemos deixar de citar os terremotos. O planeta é dividido em placas tectônicas que estão em constante movimento, e quando essas placas se encontram, a energia liberada pode ser devastadora. Os terremotos mais fortes registrados na história foram capazes de destruir cidades inteiras, abrir rachaduras no solo e até alterar o curso de rios. Um detalhe impressionante é o som que antecede um grande tremor. Relatos descrevem um rugido profundo, como se fosse o próprio planeta gritando. Ver a Terra se mover sob seus pés é um lembrete de que, mesmo parecendo firme, o solo pode se transformar em questão de segundos em algo totalmente instável e destrutivo. Mas nem só de destruição vive a natureza. Existem fenômenos raros que, em vez de assustar, encantam qualquer pessoa que tenha a sorte de presenciar. Um exemplo são as auroras polares. Esses espetáculos de luz no céu acontecem quando partículas solares colidem com a atmosfera da Terra, criando um show de cores dançantes que podem iluminar a noite inteira. Verde, roxo, azul e vermelho se misturam em ondas que parecem se mover como cortinas mágicas no céu.
Não é à toa que muitas culturas antigas acreditavam que as auroras eram mensagens divinas. Quem já viu de perto garante. É uma das experiências mais inesquecíveis que um ser humano pode ter. Outro fenômeno hipnotizante são os redemoinhos de fogo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Fogo que forma tornados em plena natureza. Isso acontece quando o calor intenso de um incêndio florestal encontra ventos fortes, criando um redemoinho que eleva as chamas em espirais assustadoras. Essas colunas de fogo podem atingir dezenas de metros de altura e se mover rapidamente, tornando-se ainda mais perigosas do que o próprio incêndio. Ver um tornado de fogo é como assistir a uma cena apocalíptica, onde a destruição parece ganhar vida própria. E já que falamos em tornados, vamos lembrar dos mais tradicionais, aqueles que se formam nas grandes planícies, especialmente nos Estados Unidos. Esses funis gigantescos que descem do céu são capazes de destruir casas, arrancar árvores e lançar carros a quilômetros de distância. As imagens de tornados varrendo cidades são impressionantes e, apesar de assustadores, ainda despertam uma certa curiosidade em caçadores de tempestades, que arriscam suas vidas para registrar de perto o poder desses monstros de vento. Outro espetáculo impressionante são as tempestades de areia, comuns em desertos, mas também registradas em regiões urbanas. Imagine olhar para o horizonte e ver uma muralha de poeira se aproximando, engolindo prédios, carros e pessoas em questão de minutos. A visibilidade some, o ar fica pesado e respirar se torna um desafio. Esses eventos mostram como até mesmo elementos aparentemente inofensivos, como a areia, podem se transformar em algo assustador quando movidos pela força do vento. Na lista também estão os raros rios de lava. Não basta o vulcão entrar em erupção. Em alguns lugares é possível ver verdadeiros rios de magma incandescente descendo pelas encostas, iluminando a noite como se fossem correntes de fogo líquido. Esses fluxos podem se mover lentamente, mas nada é capaz de detê-los. Casas, florestas e estradas desaparecem diante do caminho inevitável da lava. A cena é tão surreal que parece algo criado por efeitos especiais de cinema. Mas é a realidade do planeta mostrando seu poder bruto. Outro fenômeno natural impressionante são as chuvas de meteoros, quando dezenas ou até centenas de estrelas cadentes cruzam o céu em questão de minutos. Esses eventos cósmicos são tão bonitos que reúnem observadores de várias partes do mundo em noites específicas. Alguns meteoros chegam a se desintegrar em explosões luminosas chamadas bólidos, que iluminam o céu inteiro. É como se a Terra fosse palco de um espetáculo interplanetário, lembrando que somos apenas um pequeno ponto em meio a um universo gigantesco e cheio de surpresas. E se falamos do céu, também precisamos citar as nuvens mais raras já vistas. Entre elas estão as nuvens lenticulares, que se formam em formatos que lembram discos voadores. Há também as nuvens asperitas, com ondulações tão intensas que parecem ondas de um oceano turbulento no céu. Muitas dessas formações deixam as pessoas em dúvida se estão realmente vendo algo natural ou se é alguma cena de outro planeta. E a verdade é que até mesmo algo comum como uma nuvem pode se transformar em um espetáculo único quando a atmosfera resolve brincar de artista. Também existem fenômenos que misturam beleza e perigo, como as águas bioluminescentes. Em algumas regiões costeiras, micro-organismos chamados dinoflagelados emitem luz azulada quando agitados pelo movimento das ondas. O resultado é um mar que brilha no escuro, como se fosse mágico. Esse espetáculo acontece em poucos lugares do mundo e sempre deixa quem vê de boca aberta. É como se o oceano tivesse sido iluminado por milhares de estrelas caídas do céu. E para fechar a lista, não poderíamos deixar de falar do frio extremo. Em regiões como a Sibéria ou a Antártida, as temperaturas podem cair a níveis tão baixos que tudo congela instantaneamente. Há registros de roupas que endurecem ao ar livre, de água jogada no ar que vira neve antes mesmo de tocar o chão, e de pessoas que enfrentam tempestades de gelo, onde a sensação térmica chega a dezenas de graus negativos. Esse tipo de ambiente mostra o quanto o ser humano precisa se adaptar para sobreviver em condições que beiram o impossível. Esses foram 15 momentos raros e inacreditáveis da natureza, cada um provando de forma única como o nosso planeta é capaz de nos surpreender. Alguns encantam, outros assustam, mas todos têm em comum o fato de mostrar a grandiosidade e a força de um mundo que, mesmo depois de séculos de estudo, ainda guarda segredos inimagináveis. Então me conta nos comentários, qual desses fenômenos você gostaria de presenciar de perto?